to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer a professora Rosana Brasil Ferreira. Ela tem formação em vários cursos, mas ela é formada pela Universidade de Fortaleza, Unifor, tem crédito e mestrado concluído com a sua tese sobre o Programa de Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Ela tem também curso de enfermagem, curso de formação de módulo de psicanálise, corpo freudiano de Fortaleza e curso de alemão. A professora, ela trabalha com crianças e esse programa de destaque, professora, ela tem uma seguinte característica. Sempre eu começo esse programa falando sobre um pouco da vida da convidada, né? No caso aqui. Né? Por que a senhora, de repente, escolheu esse trabalho com as crianças? Porque como foi? Eu queria que contasse um pouco dessa história, como foi que nasceu esse seu trabalho com crianças e adolescentes. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Esse trabalho com adolescente, ele vem exatamente pela questão da família, né? Além de advogada, eu sou psicanalista, eu atuo nas duas áreas, de manhã como advogada e à tarde no consultório, faço parte da equipe do Dr. José de Castro, que além de ser um grande professor, é um meu mentor, como eu digo, e atendo crianças com pequenos distúrbios, grandes distúrbios, e que esses distúrbios, para mim, eles vêm de um só ponto, a família, né? O espelho. É isso que é o meu dia a dia. E como é a família hoje e como era a família ontem? E qual é essa diferença? Por que essa mudança brusca na família de ontem e de hoje? Olha, a família de ontem se jogava pega-pega, se brincava de amarelinha. As crianças de hoje, elas passam 6 horas no computadores, elas mandam o pai naquele lugar, palavras terríveis, palavrões, e os pais acham aquilo lindo, bonito, eles não têm reação. Aconteceu um caso de uma criança de 3 anos, isso me chocou bastante, porque tinha um psiquiatra do lado e a criança tinha que tomar uma medicação. E ela teria que ser amarrada, porque ela tinha muito medo de tomar injeção, né? Amarrada, no caso, seria 2 enfermeiras segurando. E ela, não, pai, deixa a bichinha. Ela começou a encher a boca de cuspe e pá, cuspiu na cara do pai. O pai não fez absolutamente nada. Ele continuou achando lindo o comportamento dela. Então, o que vem a ser essa criança daqui a uns 10 anos? Porque o espelho que ela está vendo é aquele pai que tudo que ela faz é lindo, tudo que ela faz ele está batendo palma, e a educação dessa criança, onde fica? Para a gente, psicanalista, para os psicólogos e para os psiquiatras, né? Porque essas crianças já chegam totalmente disturbadas, porque os pais, eles dão o espelho de hoje em dia o pai chega em casa, ele bebe porque ele está cansado do dia a dia. E as mulheres que não trabalham, elas vão com aquelas conversas de picuinhas, o que é que a secretária deixou de fazer, o que é que a secretária não deixou de fazer, o que é que o filho fez, o que é que o filho não comeu. E o marido, coitado, já está cansado do dia a dia do trabalho, então ele vai beber. E ele bebendo, ele está bebendo na frente dos filhos. Então, o espelho que os filhos estão vendo hoje em dia do pai é a bebida. É a falta de diálogo, que quando ele chega em casa não existe um beijo de boa noite, que antes tinha. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai, ele chegava em casa, era sagrado, café da manhã, almoço e janta todos juntos. Hoje em dia não existe mais isso. Eu vejo que poucas famílias se reúnem na hora do almoço e se reúnem na hora do jantar para conversar alguma coisa. O que é que existe? A televisão 24 horas ligada, né? Porque é mais fácil.
mesmo a mãe trabalhando, ela chega em casa cansada. Então, eu digo sempre que hoje em dia as pessoas, ou as mulheres mais jovens, elas não deveriam ter filhos, porque cansa demais, sabe? Agora, elas não cansam para andar em shopping, para passarem 3 horas no cabeleireiro. Tem determinado tipo de comportamento que é muito difícil para mim entender. Então, o que é que eu recebo no meu consultório? Crianças totalmente desajustadas. Desajustadas de um modo que angústia, porque elas não... Como é que uma criança de 6 anos vai definir o que é angústia, se ela mesma não sabe, né? Por que uma criança de 6 anos tem depressão? O que é depressão? Na época da gente, pelo menos na minha época, não existia essa palavra, depressão. Aquela criança está deprimida, deixa o bichinho que ele está deprimido. E essa história de tratar as crianças como bichinho, eles não são animais para ser tratados como bichinho, eles são gente, são gente que falam, que são atrevidos. Eu vejo as crianças e os jovens de hoje extremamente sem educação. Isso me irrita muito. Mas vamos imaginar, professora, o seguinte cenário. É uma menina, uma mocinha de 9 anos de idade, 9 para 10 anos. Essa menina está em casa sozinha assistindo televisão. Na novela de maior audiência da Rede Globo de televisão, a situação que ela assiste é a seguinte. Ela arranjou um namoradinho. Menino, rapazinho. Esse mesmo namoradinho era o namorado da mãe da menina. A mãe da menina descobre que a filha está namorando e com o seu namorado. Faz tudo possível e impossível e para acabar com o namoro do filho da filha para ficar com o rapaz, nos maiores amores do mundo. Como é que essa criança que está assistindo essa TV, está vendo esse comportamento na televisão, de maior audiência na televisão brasileira, pode ser uma pessoa normal e se ela tem como comportamento, como espelho, aquela família que na novela a gente só cria o espelho da família rica, né, que é a família pobre que está sofrendo lá. Como é que nós podemos ensinar essas crianças se elas, no dia a dia, aquele afastamento dos pais, ela tem, na realidade, essa televisão onipresente, onisciente? Ensinar as crianças, eu acho uma coisa muito difícil. Eu acho que deveriam existir escolas para os pais, porque quem educa são os pais. A base das crianças, eu acho que a criança ela é formada até 7 anos de idade. Então, essa formação, ela tem que vir dos pais. Escola não educa. A criança está dentro de uma escola para aprender e não para ser educada pelos professores, pelos educadores. O problema é que, hoje em dia, os pais são preguiçosos, no sentido mesmo da palavra preguiça, que deixam os filhos assistirem 24 horas novelas, que eu nem sei que tipo de novela é essa, é porque na minha casa não tem canais de novela, acho que só tem os canais da cidade mesmo, de Fortaleza, porque eu não tenho net, essa coisa toda. Então, e também não tenho filho, crianças, né? Os meus filhos já são um pouco maiores, graças a Deus. Agradeço todo dia que meus filhos cresceram, eu dei aquela educação de base para eles. E o que eu vejo é que os pais deveriam se educar a dizer não, porque o não é uma coisa muito importante para os filhos. Se você não sabe dizer não aos seus filhos, como é que os seus filhos vão escutar um não de um professor? Um não de um psicólogo? É muito complicado. Eu tenho um caso de uma menina que chegou para mim e disse: você é muito metida, porque eu dei a seguinte opinião, que eu achava que uma menina de 9 anos não precisava andar de salto alto. Você é muito metida. Eu olhei e disse: meu Deus, me chamando de metida. E a mãe adora, né? E a mãe achou a coisa mais linda, foi reclamar porque eu reclamei do salto alto da menina. Mas isso são questões, é o que eu falo, Jonas, de educação. Se os pais hoje são muito jovens, né? E essa juventude que também está tendo filhos, assim, por terem muitos jovens na faixa de 27, vamos dizer, até 36 anos, que isso para mim é imaturidade. Eles não sabem educar. Na minha concepção de educação,
você tem que usar bom dia, boa tarde e boa noite. E você tem que respeitar os idosos. E você tem que respeitar a natureza, os animais. O que os pais fazem? Eles saem no meio da rua, aqueles carrões, e jogam papel, abrem a janela e jogam o papel. Já segui vários carrões. Você não tem educação? Você faz isso na sua casa? Você joga papel na sua sala? Então, eu ando discutindo com as pessoas por educação. Os pais é que têm que ter educação. Existe um programa em Fortaleza, que é uma franquia, que se chama, não sei se você já ouviu falar, Amor Exigente. É uma franquia que ensina os pais a dizerem não. Sabe? A dizer não às crianças, aos adolescentes, porque eles não estão acostumados a escutar a palavra não. Pelo contrário, eles escutam sempre sim, meu filhinho, sim, meu bichinho. E o verbo comprar, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos comprar isso e vamos comprar marca. Porque a gente não compra na feira da José Avelino porque é coisa de pobre. A gente usa marca, a gente usa sapato de marca, a gente usa bolsas de marcas. Por quê? Porque o espelho que a gente vê daquela mãe é a mãe grifada. Eu chego a um exemplo que eu estava num cirurgião, não para fazer nenhum tipo de plástica, logicamente, mas estava em um cirurgião, que é muito meu amigo, e de repente uma menina linda, uma linda de 17 anos, eu olhei para ela e disse, nossa, o que você veio fazer aqui? Porque eu sou bem curiosa, né? Aí eu vim ajeitar meu nariz e eu vim colocar mais um pouco de silicone. Eu pensei que ela estivesse sozinha. Eu disse, tua mãe deixa? A mãe dela estava do lado e disse, claro. E depois ela ainda vai fazer uma lipo. Então, qual o espelho que ela tem da mãe? Que a mãe tem uma lipoaspiração, que a mãe é siliconizada, que a mãe é botoxada. Então, a filha vê aquela mãe como o centro, como a Angelina Jolie. A boca tem que ser assim, linda, maravilhosa, porque hoje em dia as pessoas têm a ideia de não ser. O ser se tornou inexistente. O importante é o ter. Eu tenho uma beleza, eu tenho um dinheiro, eu tenho um carro do ano e eu tenho um apartamento maravilhoso. Mas o ser, ele não existe. E quando você tem 2 filhos, por exemplo, como é que os pais deveriam se comportar? E quando tem um filho com a diferença de 2 anos entre um e o outro, quando se compra uma coisa para o mais velho ou se compra para o mais novo, entre 12 e 14 anos, por exemplo, aí se não comprar exatamente igual ou exatamente daquele valor, é uma briga tão grande que os pais acabam sendo dominados pelos filhos. Como é que os pais devem se comportar nesse sentido? Os pais, eles cedem, né, esse tipo de comportamento. Cedem exatamente pela palavra que eu disse antes, preguiça. Eles não sabem, ele compra uma coisa para um e o outro diz, eu quero. Por que você quer? Você eu quero daquela marca e daquele tamanho. Eu quero daquela marca, daquele tamanho, e eu aquele quero valor. Aquilo. E não, às vezes tem que ser mais caro, porque você comprou primeiro para ela e não comprou para mim. Então, ele tem que aprender a dizer não. É o que eu digo diariamente para o doutor Josué. O problema é que a falta de educação vem do berço de quem gerou. Está faltando amor na família, não? Muito, e que amor? Muito. E por quê? Pelo fato do ter. As pessoas, hoje em dia, elas vivem, como eu estou te falando, em busca do ter. Se você não tem o melhor currículo, se você não tem o melhor curso de especialização, o melhor MBA, se você não fala 5, 6 idiomas, você não é nada. Então, os pais, eles incutem até isso na cabeça das crianças. Você tem que fazer mestrado em Harvard ou em Cambridge, porque se você fizer mestrado na USP ou na PUC, não vão servir para nada, porque você vai ganhar pouco, você vai ganhar em real. Entendeu? Então, eu vejo determinado tipo de assunto que eu digo, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse que os nossos filhos têm que viverem agora? E que é que eles vão passar depois? Eu vejo os pais, Jonas, discutindo com os professores pelas notas dos filhos. Pois é, isso é muito interessante. Se você for reprovada, você vai para fora da universidade. Eu vou para fora da universidade. A culpa é do professor. A culpa é do professor, porque eu tenho que passar aquele menino. Não interessa se ele é filho de quem é, que não quer. Ele está dando dinheiro na universidade, então eu não posso reprovar. Eu posso dar umas notinhas baixas, mas no final ele tem que passar.
Então, aonde vai essa educação? Até que ponto ela chega, essa educação? Eu me pergunto isso diariamente. Aonde estamos indo? É aquele filme Aonde Caminha a Humanidade, né? A humanidade está caminhando para um buraco. E esse buraco, ele vai ter uma tampa, que para abrir essa tampa vai ser muito difícil. Por quê? Na família não existe mais amor. Serenidade, falta. Diálogo inexistente, é uma coisa inexistente. A filha, os adolescentes hoje em dia, eles dormem com o namorado dentro de casa. É bem normal, tudo é tão normal, sabe? É normal demais. É melhor ele dormir em casa do que dormir no motel. É essa resposta que eu escuto. Das mães e dos pais. Das mães, é muito melhor ele dormir em casa do que dormir... Ok, mas... Isso é educação? Essa não foi a educação que eu tive, essa não foi a educação que os meus pais me deram e com certeza é a educação que essas mães também tiveram. Mas por que elas se tornam assim? Pela imposição dos filhos. Os filhos hoje em dia, eles mandam nos pais. É por isso que as crianças estão indo ao consultório de psiquiatria mais cedo? Muito mais cedo. Tem criança fazendo terapia com 5 anos. Tem criança tendo depressão com 5 anos, 6 anos, mas o que é depressão para essa criança, eu me pergunto. Pois ela entende o que é depressão? Nem sabe o que é. A gente bota um joguinho assim, ela faz aquele jogo. Criança com terapia com 5, 6 anos. Eu digo, meu Deus, como pode isso acontecer? No mundo inteiro, não é só aqui no Ceará. Isso é no mundo inteiro. E eu acho que o negócio vai ficar cada vez pior. E é o que eu sempre digo para minha filha. Eu tenho uma filha que hoje a gente senta, eu faço questão de sentar na hora do almoço com ela. Eu posso estar bem longe, mas a gente marca, vamos almoçar junto, vamos comer um sanduíche junto, porque é hora da gente conversar, né? Então, hoje eu falei para ela, você foi numa festa sábado, né? Se comportou direitinho? Aí ela disse, me comportei. Eu disse, porque tu sabe que eu sei de tudo que acontece. Mama, tu é uma espiã. Porque história de computador. É lindo um filho de 6 anos, é um orgulho de um pai dizer, meu filho é um gênio, com 6 anos ele já mexe em tudo no computador. Tu sabe o que é que teu filho está mexendo? Tu sabe o que é que teu filho está vendo? Não. Eu pergunto, tu sabe o que é que teu filho está vendo? Tu vai ver o histórico do teu filho depois? Acontece vários casos de meninas de 9, 10 anos entrarem em site de relacionamento e conversarem com homens pedófilos, e eles fazem determinadas perguntas. Tem até uma campanha agora, né, falando sobre esse assunto, né? Mas ninguém sabe quem está do outro lado. Os pais, eles não vão olhar o histórico das crianças. Eles não têm essa preocupação, qual é o site que o meu filho está vendo. Eles não existem. Por quê? Preguiçosos. Eu sempre taxo de preguiça. A preguiça de educar, a preguiça de tratar as pessoas bem, a preguiça de ser do bem e não o ter os bens. Porque é a história, né? A gente vive na sociedade, que eu sempre falo, a gente vive numa sociedade do faz de conta. Faz de conta que eu estou feliz, faz de conta que eu sou extremamente inteligente, faz de conta que eu tenho o melhor currículo dessa cidade, faz de conta que eu tenho vários mestrados. É essa a sociedade do faz de conta. E faz de conta que eu educo. Eu posso parir, mas aí eu faço de conta que eu estou educando. É muito fácil. Mas nesse mundo hoje, por exemplo, que as famílias estão ficando um pouco menores, né? Você não tem mais grandes famílias, né? Que você não tem mais condição de criar esse tipo de filho. Como é? E mesmo essas famílias menores, os pais saem de casa, deixam o filho com uma empregada que ninguém sabe nem quem é, né? A maioria das vezes, né? E elas começam, desde criancinha, observando aquele comportamento das empregadas, que se você colocar uma câmera, você vai verificar que assim que a dona de casa sai, elas vão logo ligar a televisão. A televisão, ficar sentada, e muitas vezes aparece vídeo elas batendo nas crianças, né? Como é que essa criança pode ser mais tarde uma criança sadia? Assim? Muito difícil. Por isso que as crianças estão na terapia. Então, como é que os pais devem fazer se eles, pela nossa sociedade moderna, eles quase sempre estão fora de casa? Como é que eles devem fazer? Qual é a solução? Vamos encontrar algum caminho para ajudar? Não, a solução eu dou a vários pais. Se reúnam,
pelo menos 3 vezes por semana à noite com seus filhos. E um final de semana, deixa de ir a um bar, deixa de ir a um clube, passa um final de semana em casa com os seus filhos, jogando, brincando. Tem aquele joguinho que vai atrás, que faz a casa, banco imobiliário. Qual é o pai que senta para jogar banco imobiliário hoje com os filhos? Eu não conheço. Antigamente, eu digo antigamente porque eu sou de antigamente. Eu também sou de antigamente o rapaz ia namorar na casa da moça. Mas agora é a moça que vai namorar na casa do rapaz. E dorme. E dorme lá. E dorme, com raríssimas exceções, né? E tem família que nem pergunta no dia seguinte aonde a adolescente está. Não interessa onde é que a adolescente pode passar 2, 3 dias fora, não. Você estava com o namorado, estava com Deus. Eu conheço várias mães que sentem alívios quando o filho leva a namorada para casa e ela pode ir para balada e o marido para balada. Então, o que é que eu digo que é isso, Jonas? Preguiça, falta de amor, falta de carinho. O que é que essas crianças, o que é que esses jovens estão precisando? Carinho, amor. Acima de tudo, carinho. Porque, por que entram na droga? Os pais não se perguntam, meu filho, eu dei tudo. O ter, vamos dizer o ter. Eu dei absolutamente tudo. A melhor escola. Eu dei e isso para eles se chama educação, né? A melhor escola. Eu dei as melhores babás. Meus filhos foram nos melhores restaurantes. O ter e o ser. O que é que ele deu? O que é que ele preencheu para aquela criança? De serenidade, de tranquilidade, de amor. Absolutamente nada. São crianças fúteis, são adolescentes totalmente fúteis, que finais de semana querem ir para balada, depois da balada param